Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Natália da Nuclear Hub e vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre algumas ferramentas que podem facilitar, que você pode utilizar para facilitar a comunicação no seu dia a dia, tá? Eu vou me apresentar rapidinho e a gente já começa. Eu sou Relações Públicas de formação, que é uma habilitação da área da comunicação, e eu fiz o meu mestrado focado em comunicação mobilizadora, pensando em estratégias que comunicam com o público para que ele se engaje em uma causa social. Eu venho aí nos últimos 10 anos atuando com causas sociais, seja em empresas ou seja em organizações do terceiro setor, e aí juntei essa experiência aí da vida profissional e de mercado com a vida acadêmica para construir aí alguns estudos e metodologias para quem atua com causas. Então já aproveito também para convidar você a acompanhar a Nuclear Hub no Instagram, que a gente também traz bastante conteúdo para que você possa se atualizar e colocar bastante coisa em prática da área de comunicação. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é em relação às nossas ferramentas de comunicação que podem, né, facilitar aí o seu dia a dia. Bom, gente, qual que o grande propósito, né, da gente falar aqui em relação às nossas ferramentas, né? Às vezes a gente fica procurando alguma ferramenta que vai ser a toda, né, a nossa salvação da pátria. E aí, por isso, né, que a gente coloca aqui em relação que eu compartilhei aqui na tela, de que não existe, né, receita de bolo ou fórmula mágica, porque não tem nenhuma ferramenta que vai ser milagrosa e vai resolver todos os seus problemas no instalar de dedos, né? A gente precisa ter isso em mente, que as ferramentas, ela auxiliam a gente chegar em algum lugar. Mas esse lugar, cada organização tem seus objetivos, tem suas metas, precisa ter desenhada essa estratégia para que as ferramentas, de fato, te ajudem a chegar em algum lugar, né? Então, a ferramenta, ela é apenas um passo, né? Apenas de fato, uma ferramenta dentro da sua bagagem, digamos assim, para você ir para essa expedição, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que ela sozinha, ela sem um contexto, ela sem uma estratégia, ela sem esse seu olhar, né, direcionador de chegar em algum lugar lá na frente, ela sozinha não vai funcionar, não vai ser suficiente, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E aí, a gente começa a falar em relação à questão da comunicação ser estratégia ou ser só ferramental, né? A gente tem esse desafio quando a gente está falando de comunicação, quando a gente está trazendo esse tema da comunicação para o debate, que comunicação não é fazer post, comunicação não é fazer uma live, não é fazer um texto no blog ou um texto no LinkedIn. Isso são algumas ações, nesses casos, né, que eu dei de exemplo, produção de conteúdo, mas que você não tira da cartola, né? Para ele ser de fato um conteúdo que vai gerar um impacto positivo, seja para sua marca, seja para gerar uma doação, dependendo do objetivo que você tem com aquele conteúdo, ele precisa ser estratégico. Então, né, o convite que eu faço para vocês é que vocês cada vez mais pensem na comunicação como estratégia. Então, eu preciso fazer um post, eu preciso fazer um evento, por quê? Para quê? Qual que é o objetivo que eu tenho com isso? Quando eu faço um post sem um objetivo, eu estou fazendo um post para cumprir tabela, porque alguém me falou que eu preciso fazer X posts por semana. Mas por que eu estou fazendo aquele post? Qual que é o conteúdo que eu quero trazer? Qual que é o valor que eu quero gerar para a minha audiência a partir daquilo que eu estou trazendo? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, nas simples coisas ali, simples entre aspas, mas no nosso dia a dia ali de comunicação, você começa a empregar o seu esforço em algo muito mais estratégico, que tem muito mais chances de trazer retorno.
do que algo puramente pontual, isolado, que aí você vai se desanimar muito rápido, porque você vai começar a falar, nossa, eu estou fazendo X posts e não está dando resultado. Porque está faltando essa conexão com o objetivo, está faltando essa conexão com a estratégia. Então, mais do que a gente olhar para a comunicação só como caixinhas, né? Que é o post, é o release, né? A notícia na imprensa, isso tudo tem que estar conectado. E para ele estar conectado entre eles, a gente precisa que a minha organização tenha uma estratégia definida. Onde ela quer chegar? Quais são os objetivos e metas dela? E aí eu pensar como que a comunicação pode ajudar a alcançar esses objetivos. E aí a gente tem uma série de estratégias e ações, né, de comunicação e mobilização que vão nos ajudar, sim, a isso. Então, por mais que o tema da aula hoje seja a gente falar, sim, sobre algumas ferramentas que vão te ajudar, eu não vou deixar de falar isso, vamos falar sobre isso, mas eu preciso que vocês entendam que as ferramentas, elas vão te ajudar a chegar lá, mas você precisa conhecer esse lá, você precisa saber aonde é esse local que você, local, né, no modo de dizer, mas esse direcional que você tem, tá? Então, a gente vai começar falando aqui, primeiramente, do Canva. Acredito que muitas, né, de vocês já conheçam o Canva, que é essa ferramenta, né, que tem esse propósito de ser um espaço para não designers criarem designer, né, criarem designs, digamos assim. Então, para uma ferramenta de criação de artes para quem não conhece as ferramentas, né, mais utilizadas, como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, enfim, algumas ferramentas que geralmente são utilizadas por designers, elas são mais difíceis de operar, você precisa de licença, precisa de um conhecimento mais técnico. O Canva veio para ajudar você que não tem o domínio da ferramenta, mas também ele ajuda inclusive com os direcionais estéticos, porque não só operar a ferramenta, para você criar, né, um design, você precisa ter noção de estética, você precisa ter noção de quais paletas de cores combinam, você precisa ter noção de espaço, que eu preciso deixar uma margem, um respiro, né, que a gente fala bastante, entre as informações, para não encher uma tela de texto e tudo mais. Então, o Canva, ele vem nessa direção para te ajudar a fazer essas criações no seu dia a dia. E aí, o que é legal, que vocês podem ver aqui alguns exemplos, tem desde apresentações, como posts de Instagram, vídeos, mapas mentais, cartão de visita, você pode fazer brindes, né, como canecas, bloco de notas. Então, ele é bastante amplo, né, nas opções que ele acaba oferecendo para você de criação. Então, isso é bem bacana, porque aí você não precisa ficar lá caçando, qual que é a medida do story? Você digita story lá, já vem um layout lá, né, um modelinho pronto, já vem alguns modelos inspiradores também ali para você poder utilizar. E o que eu queria destacar aqui do Canva, tá? O Canva, ele tem uma versão free e a versão premium, né? A versão free é gratuita, você pode entrar lá, fazer algumas funcionalidades, mas tem limitações, né? Então, ícones, fotos, você tem um pequeno ali arsenal, digamos assim, de opções, e algumas opções, a maioria delas, são para quem tem a versão premium. E eles têm uma iniciativa que é o Canva for NGOs, ou o Canva para ONGs, que você, como organização sem fins lucrativos, você pode solicitar, enfim, tem que enviar alguns documentos, mas você pode solicitar a gratuidade do plano Premium. Então, você, como organização, pode ter acesso a tudo que o plano Premium oferece sem pagar nada, tá? Então, isso é algo muito bacana que vocês podem solicitar, porque de fato o Canva ele ajuda muito quando a gente não tem um designer, né, na equipe, então ajuda bastante, tá? Isso é algo que a gente, né, precisa levar em consideração, a gente sabe
das equipes reduzidas, né, que tem nas organizações. Então, isso é super, super, super bacana para que vocês solicitem e comecem aí a utilizar de forma mais recorrente mesmo na organização de vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui para a gente ver rapidinho a tela. Para quem não conhece muito como funciona, eu vou compartilhar para que vocês possam, nossa, nunca entrei, ou como que eu vejo as coisas novas, enfim, vou compartilhar só rapidinho para que a gente consiga ver e ter ideia um pouco de todas essas funcionalidades, tá? Bom, vocês estão vendo aqui na tela. Então, como que eu começo? Você clica aqui em criar um design, né? E aí ele vai dar algumas opções, só que você também pode buscar. Então, eu vou colocar aqui que eu quero um story. Então, eu começo a digitar e já me aparece um monte de coisas. Então, o que é legal quando a gente começa a criar? Eu vou colocar aqui para a gente criar um story. A gente já tem, logo que a gente entra, a medida correta, né, daquela peça, e aqui ao lado eu consigo ver uns templates. Então, o que são os templates? São alguns modelinhos pré-prontos que você pode simplesmente clicar, ele vem aqui para sua tela e você pode editar, né? Editar todas essas informações, trocar foto e tudo mais. E aí, o que eu falei dos elementos são esses aqui. Aqui a gente pode ter acesso a muitas opções de elementos. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, voluntário. Eu posso ter fotos de voluntários que remetem a esse tema. Eu posso ver figuras, eu posso ver vídeos. Então, tem uma série, né, de ícones e de materiais que você pode utilizar nas suas peças. E aí, óbvio, você pode subir novas fotos que você tenha, talvez você queira colocar uma foto sua, real aqui. E aí, o que é legal também aqui em Elementos, que você pode filtrar. Eu quero somente fotos que tenham cor predominante preta. Então, você começa a filtrar alguns pontos aqui. Eu quero somente ícones animados. Aí eu venho aqui em tudo e eu vejo só o que é animado, ou as figuras que são animadas. Essa daqui não tenha, mas vamos supor, vou colocar uma outra aqui para vocês conseguirem ver. Eu quero as figuras que sejam animadas e tenham tal cor. Aí você vai colocando, aparece vídeo, enfim. Tem uma série de funcionalidades que você pode ir utilizando. Aí, óbvio, né? Aqui você é bem intuitivo, você pode colocar novas caixas de texto. Aqui em cima fica toda a questão, né, da edição da fonte e tudo mais. E você pode também transformar isso em um videozinho. Então, você pode animar alguns dos itens que vocês estão colocando aqui. E aí ele fica como se fosse um vídeo. Na hora de você baixar, você tem que baixar como vídeo. Não, eu quero estático. Então, aí você pode baixar como PNG ou JPG. Então, tem bastante coisa aqui, efeitos, enfim, nem vai dar tempo da gente falar de tudo, mas tem bastante coisa que vocês podem utilizar para deixar o layout de vocês com uma cara bem autoral. Então, o que é legal a gente sempre ter em mente? Quais são as cores que vocês usam, né, geralmente na comunicação de vocês seguirem uma paleta de cores, os elementos que vocês costumam usar. Então, isso é muito de vocês e isso ajuda também a marca de vocês terem uma personalidade. Então, é importante também, vocês podem usar os templates, né, do Canva, mas sempre que for utilizar, lembrar quais são as cores que eu uso, qual a fonte que eu uso da minha marca, porque sempre que as pessoas começarem a ver posts naquela linha, né, naquela linha de criação, elas vão começar a remeter isso à sua marca. Então, é importante que você também faça essa construção desse posicionamento mais visual, tá? Deixa eu voltar a compartilhar aqui a apresentação para que vocês possam continuar a ver. Aqui. Pronto.
Isso. Então, esse foi o Canva. Então, assim, convido vocês a explorarem, tá, o Canva, porque tem bastante coisa bacana mesmo. E aí, outras duas ferramentas aqui, que também podem ajudar muito vocês com o conteúdo. O PictoChart, ele é uma ferramenta de criação de infográficos. E aí, por que o infográfico é bacana, né? Quando a gente quer trazer dados, trazer o impacto de um cenário, de uma realidade, de um problema, ou até mesmo um nosso relatório de algum projeto de uma forma resumida e bastante visual, os infográficos ajudam bastante a gente a compilar esse tipo de conteúdo, né? Então, fica a dica aí para vocês. É uma opção que tem a versão gratuita e, óbvio, tem algumas limitações, porque todos que possuem essa versão gratuita, a ideia é que você, para destravar algumas funcionalidades, você faça o pagamento, mas tem sim aí algumas opções para você poder se inspirar, para você poder, de fato, né, construir alguns conteúdos aí mais visuais, né, que chamam bastante atenção para o que você está querendo passar de mensagem. O InShot, ele é uma ferramenta que está sendo muito utilizada para edição de vídeos, né? Então, quando a gente está pensando que a gente precisa estar em diferentes canais aí das mídias sociais e que cada uma delas elas pedem formatos diferentes, né? Tem umas que o vídeo funciona mais, outras fotos e imagens, outras, por exemplo, agora, né, no Instagram, o Reels é um formato que está sendo muito utilizado dentro da plataforma. Então, o InShot, ele te ajuda a fazer algumas edições de vídeos que você precisa, né? Então, ele também é bastante intuitivo. Você consegue fazer pelo celular mesmo algumas edições, às vezes você quer colocar uma legenda, ou às vezes você quer destacar alguma palavra que está sendo falada, né, pela pessoa que está ali no vídeo. Então, tudo isso acaba também ajudando vocês a terem aí uma outra ferramenta para quem não é um videomaker, né, que a gente chama. Então, é uma outra ferramenta que ajuda e ajuda você a diversificar formato, você não ficar só colocando post estático, ou no Canva, né, um post só com um pouquinho de animação. No Canva você consegue fazer alguns vídeos também, mas é bem limitado, assim, o grande foco dele não é esse. Então, o InShot, ele vem para atender, sim, essa lacuna aí de edição de vídeos para não videomakers, tá? Então, fica também essa dica aí para vocês. E aí, trazendo um pouco mais para essa questão da estratégia, que a gente estava falando, né, de, enfim, como a gente se posiciona em relação às diferentes mídias sociais que tem, as nossas cores e tudo mais, eu vou compartilhar aqui com vocês o Reportei. O Reportei, ele não é gratuito para ONGs, mas se você falar com eles, enfim, eles têm um plano bem baratinho, assim, se eu não me engano, é R$20 por mês, o que ele faz, né? A gente consegue ver uma série de métricas pelas mídias sociais mesmo, né? A gente fala das ferramentas nativas, que é pelo próprio Facebook, pelo próprio Instagram, pelo próprio LinkedIn, você consegue ter acesso a algumas métricas. Mas o que é bacana do Reportei, que eu gosto bastante, é que ele te permite comparar períodos de forma automática, né? Então, isso, para quando você está fazendo um relatório de um projeto ou um relatório anual da sua organização, isso é muito bacana. Você consegue comparar os resultados de um ano com o outro e ele automaticamente já vai mostrando, né, quantos por cento, que são esses numerinhos aqui em verde, quantos por cento que cresceu, né, de um ano para o outro. Ou, por exemplo, um outro ponto que também é possível fazer, você consegue ver, comparar campanhas. Então, por exemplo, todo mês de setembro eu faço uma campanha do Setembro Roxo e eu quero comparar se a minha campanha do Setembro Roxo desse mês foi melhor do que a do ano passado. E aí eu consigo comparar e ver se eu consegui performar melhor, o que eu precisava melhorar ou não. E óbvio que além dessa comparação, ele puxa todos os dados de posts com mais alcance, posts com mais engajamento, e aqui isso também a gente consegue ver nas outras, né? Mas o grande diferencial que eu gosto do Reportei é em relação a essa comparação de métricas, porque ajuda, lembra que a gente falou de comunicação estratégica lá no começo?
a gente olhar e ver como que a gente precisa recalcular a rota, o que, que a gente precisa talvez melhorar, o que, que não foi tão bem, porque a estratégia, a comunicação como estratégia, ela parte desse pressuposto, que eu tenho um objetivo para ser alcançado e que eu vou monitorar e avaliar, né, constantemente essas evoluções e não esperar um ano inteiro passar para depois eu ver o que aconteceu. Então, essas ferramentas nos ajudam a trazer esse olhar mais estratégico, né, e mais orientado a resultados para o nosso dia a dia da comunicação. Beleza? Bom, gente, existem muitas ferramentas, a gente escolheu algumas aqui mais assim estratégicas, né, de diferentes focos, então um layout mais visual, edição de vídeos e infográficos e uma mais de gestão de resultados aí de mídias sociais, para que vocês possam ter um overview geral, mas continuem assim, sempre pesquisando, tem sempre bastante coisa aparecendo e vejam o que faz sentido para a realidade de vocês. Às vezes a gente sai buscando um monte de ferramenta, mas acaba não colocando em prática. Faça testes, veja o que faz sentido para vocês e a gente convida também, né, a acompanhar no Nuclear Hub. A gente também sempre traz bastante conteúdo aí da área de comunicação para ajudar nos desafios que vocês têm diariamente. Então, aproveite, depois, se vocês puderem, né, comente, contem como que foi ou como tem sido aí o dia a dia com essas ferramentas, como que elas têm ajudado e o que que vocês, né, descobriram de novo aí durante esse nosso papo, e espero também que vocês tenham tido insights de novas ações e novas estratégias que vocês possam fazer aí na comunicação de vocês. Muito, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Sigo super à disposição e torcendo pelo sucesso aí da comunicação da sua organização. Obrigada.